Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno. Você é príncipe e princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Muito bem, o café de hoje está lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo de número 16. Estamos falando de alguns reis, né? E na história aí dos reinados, desses reis, principalmente, né? Deus vem trabalhando, nos ensinando muitas coisas aqui, amém? Hoje nós vamos aprender com um rei chamado Uzias, que também foi chamado de Azarias, lá em 2 Reis, no capítulo número 15, tá? Os nomes às vezes são mudados porque quando se toma o trono, ou se possui o trono, né? Aqui está acontecendo lá em Judá. Lá em Israel está acontecendo uma sucessão de reis, mas ao invés de passar de pai para filhos, são assassinatos que estão ocorrendo, um tomando posse do outro por causa de assassinato. Quer dizer, Deus tira a mão, o inimigo toma conta. Bem? Por causa de que Deus tira a mão? Por causa da desobediência. Amém? Nós precisamos entender que precisamos obedecer a Deus, é o melhor para nós. A sua vontade, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos aprender, isso é muito importante para nós, querido. Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreve lá, tem as letrinhas azuis, é o linkzinho que você vai clicar em cima dele, vai te direcionar para o YouTube e lá você vai clicar em inscrever-se, não precisa preencher nada e também não precisa pagar nada, e clica também no sininho para você receber todos os dias uma porção da palavra e oração por você e sua família. Isso é o Café com Deus, ok? Então vamos lá, o nosso café de hoje está lá, como eu disse, em 2 Crônicas, no capítulo de número 26, versículo 16, que diz assim: mas havendo se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressão contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Uzias, veja bem, por isso que eu falo, a gente tem que ver como a gente termina, embora ele foi considerado um bom rei, tá? A Bíblia diz que ele foi bom, andou nos caminhos do Senhor, como seu pai Amazias, mas também teve lições lá no final, né? E o pai também recebeu lições, por quê? Porque se começou no final a se afastar, a praticar apostasia, que é deixar a fé. Infelizmente, há pessoas assim, Deus vai abençoando a pessoa, ela está andando com Deus, ela é abençoada, igual Uzias, foi abençoado, mas tem gente que depois que cresce, depois que conquista, ele esquece de Deus, vira as costas para o Senhor, ele trai a sua fé. Mas vamos lá, Uzias começou bem, com 16 anos de idade, reinou 52 anos na nação. Então veja só, Deus abençoou ele, prosperou ele lá criou torres em Jerusalém, ele criou plantações, investiu na agricultura, que a Bíblia diz que ele era amigo da agricultura, ele criou um exército de, acho que 356.500 soldados, e ele também fortificou todos eles com armaduras, tá? Com peitoral de couraça, com capacete, com botas, com tudo que tinha direito, escudo, espadas, flechas, arcos, um exército muito respeitado, muito bem aparado, ou seja, preparado para a batalha. Ele cresceu, a Bíblia diz que Deus fez ele crescer muito, muito, muito. Ele criou engenhos de guerra, ou seja, máquinas de guerra que lançavam pedras de longe, que lançava flechas de longe, que lançava dardos, lanças de longe, né? Verdadeiro maquinário que ia jogando com velocidade. Ele criou uma fortaleza, ficou muito forte, cresceu muito, 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 e se tornou respeitado, conquistou muitas batalhas que Deus deu a ele, muitas vitórias. Ele se fortificou, se tornou
conhecidíssimo, forte, famoso, muito rico mesmo, tá? Fortaleceu o templo, o culto a Deus, as coisas de Deus, tremendo, tremendo. Manteve sacerdotes, sustentou-os para servir a Deus. Ele fez um trabalho lindo e maravilhoso, porém que um dia ele cismou de entrar na casa do Senhor para queimar incenso, e aquilo não lhe pertencia, não cabia a ele. Cuidado, meu amado, tomar posto que não te pertence, tomar posição que não te pertence. Cuidado, você querer tomar o lugar dos outros. Cuidado, respeite a autoridade. Ele era uma autoridade, mas o sacerdote era autoridade espiritual. Ele era uma autoridade, tá, da nação, como representante de Deus, vamos pôr assim, para politicamente comandar o povo, mas espiritualmente tinha o sacerdote, tinha os profetas, tinha o sumo sacerdote, e aquela função religiosa de queimar incenso, aquilo era função do sacerdote, do sumo sacerdote. Ele entrou na casa de Deus com incensário para queimar incenso, teimando. 80 desses sacerdotes vieram resisti-lo, e ele, ainda orgulhoso, soberbo, quis enfrentar. A Bíblia diz que Deus colocou a lepra nele, na testa dele, na mesma hora. E ele, os sacerdotes botaram ele para fora quando viram que ele estava sendo leproso, contaminado, porque Deus o atacou. E ele mesmo caçou o rumo de fugir. E o que aconteceu? Jotão, seu filho, acabou tendo que governar o reino. Ele, sendo rei, continuou sendo rei, mas teve que ficar numa casa à parte, porque a lepra é contagiosa, aquele tipo de lepra da época, né? Não tinha cura. E Deus cura, claro. Lembra de um leproso chamado Naamã? Era um general de guerra que não era judeu, que não era de Israel, você lembra disso? Mas Deus usou ele. A Bíblia diz que Deus deu vitórias a ele. Para quê? Para dominar nações, para levar a repreensão de Deus, mas ele não sabia disso, ele era orgulhoso, achava que aquilo ele fez pela força do seu braço. Deus permitiu ele ter lepra para ele então ser tratado do seu orgulho, mas graças a Deus que quando ele teve com o profeta Eliseu, que nem confiança deu para ele, mandou ele mergulhar lá no Rio Jordão, no Rio Barrento, e ele teve que acatar, e quando ele mergulhou 7 vezes, ele saiu curado, e ele foi curado não só da lepra física, mas espiritualmente do seu orgulho, psicologicamente do seu orgulho, trabalhado o seu psique e trabalhado o espiritual, porque ele entendeu que o Senhor é Deus sobre todas as nações, e ele não quis mais se render ao Deus dos sírios, dos assírios, agora quis se render ao Deus de Israel e glorificar o seu nome. Veja só, Deus tratou aquele orgulho, aquela soberba dele desta maneira, mas ele se humilhou. Ele era orgulhoso, mas se humilhou. E Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Mas Uzias, que era servo de Deus, que sabia que tudo aquilo era de Deus, diferente de Naamã, que não sabia que as vitórias e as conquistas e a posição dele foi dada por Deus. Agora ele reconhece quando ele é curado, mas Uzias, o rei Uzias, não. Sabia que Deus era Senhor de tudo, mas foi lá afrontar a autoridade espiritual. Meus irmãos, meu amado, minha amada, não ultrapasse a autoridade. Seu pai e sua mãe é uma autoridade na sua casa. Ou seu marido é uma autoridade como seu cônjuge. Tá? O seu patrão é uma autoridade. Um guarda-mirim, tá? Um segurança de um determinado lugar, ele é uma autoridade. Reconheça a autoridade. Deus se agrada disso. Quem reconhece a autoridade. Jesus precisou se humilhar. A Bíblia diz que ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Olha só, mas Deus o exaltou sobremaneira, que colocou um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Um dia todo joelho terá que se dobrar e toda língua confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o caminho é a via dolorosa, é o caminho da humilhação, de se humilhar. Deus vai te exaltar. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Deus vai te abençoar. Segue por esse caminho da humildade, que a Bíblia diz que adiante da honra vai a humildade. Quer dizer, na frente da honra, para você ser honrado,
Você precisa ser humilde, se humilhar. Não, eu não me humilho na mão de homem, eu não me humilho para pastor, eu não me humilho para essas autoridades, não, só para Deus. Está errado, não é dessa maneira, gente. Oh, me ajuda aí. Deus, Ele que instituiu toda a autoridade. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Então, aprenda isso e submeta-se às autoridades, desde que elas não firam a palavra de Deus. Claro, porque se ferir, qual é a patente maior? É a de Deus, amém? Então Deus é o supremo. Entre a autoridade dos homens e a autoridade de Deus, a de Deus é maior. A gente ouve a Deus e não ouve o homem, claro, quando um bate de frente com o outro. Mas quando está dentro das normalidades, submeta, se humilha, Deus vai te exaltar. Tenha Jesus como exemplo da sua vida, como a forma principal. Deixe o Senhor formar, o Espírito Santo formar o caráter de Cristo em você. E o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Você vai desfrutar muitas bênçãos, muitas vitórias, vai contar muito testemunho para o louvor da glória do Senhor. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus, quero colocar essa vida nas tuas mãos, pedir que o Senhor abençoe, dê graça, ó Deus, unção, abrindo entendimento, abençoa também o DJ Pitbull, Ronaldo e família, pastor Alex, Pai, Deus, envia um carro novo para o teu servo, abençoa ele, em nome de Jesus, dá vitória a ele. A Alcina Lúcia também pede oração pela Tânia, ó Deus amado, que está com insuficiência respiratória, internada, toma nas tuas mãos, o Senhor pode, ó Deus, abrir os brônquios, o pulmão, abençoar, limpar para a glória do teu nome. A Maria Vidal e família, a Samira também Carvalho e família, o Marcos Paulo Soares, pastor Marco, lá de São Domingo e família, a Rosa Helena Melo Dutra e família, pastor Wesley Nascimento da Catedral da Metodista de Juiz de Fora, grande homem de Deus e família, abençoa a sua família também, meu Pai. Também a Neide Machado e família, a Maria da Paz Rafael e família, o Manfrini Calmona e família, a Sheila Zamboni e família, o Ronaldo S. Santos e família, e a Gessi Ramos Morena e família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Senta o dedo, me ajuda aí, gente!